Olá, essa é a lista 5, com os assuntos de teoria de jogos, análise financeira e contabilidade social. Essa primeira questão, ela já trata que o balanço patrimonial de uma empresa é um documento composto por duas listas, a do ativo e a do passivo, e ele pergunta qual item que contém a afirmação correta. No item A, ele fala que o ativo contém os haveres da empresa e o passivo os direitos da empresa. O item A, essa parte do passivo está correta. Os passivos, eles contêm os direitos da empresa, mas não só, né? O passivo também tem a origem dos recursos, né? Boa parte do passivo são as obrigações que a empresa tem. E essa parte inicial do item A está incorreta. O ativo, ele contém a aplicação dos recursos, né? Como estoque de mercadoria, aplicação financeira, e também, por exemplo, né, as contas a receber, ou seja, a aplicação desse recurso que advém do passivo e também do patrimônio líquido, né? Que é o passivo vai ser o capital de terceiro e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. No item B, o ativo é modo que o passivo são empresas da... Não. O ativo junto com o passivo tem que ser equivalente. E o passivo já engloba a parte do patrimônio líquido. O ativo é igual ao passivo. Não, isso aqui também está errado. O ativo vai ter que sempre ser igual ao passivo. O passivo descreve os gastos financeiros da empresa. Não só isso, né? O passivo ele tem as origens financeiras, ou seja, as origens do recurso, onde as linhas do ativo, que vai ser essa parte das aplicações. E ele fala que no passivo aparecem as origens do recurso da empresa, correto? Tanto por terceiros ou por capital próprio, que é o passivo circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. E no ativo, as aplicações deste recurso. O item é o item correto. Nessa questão, ela traz um balanço patrimonial de uma empresa, da empresa Supra, 31 de dezembro de 2008. E ele apresenta o ativo e o passivo. E aqui ele fala, o capital próprio da entidade é calculado pela fórmula. Aqui, basicamente, ele vai só pedir para você calcular o patrimônio líquido. Que aqui ele não dá o nome, né? Mas é o capital próprio da empresa. E o passivo circulante e o não circulante são os recursos de terceiros. E para você obter esse valor de 700, né, que é o patrimônio líquido, você basta pegar todo o ativo, o circulante e não circulante, que é 1.300, e subtrair a parte de capital de terceiros, que vai ser 350, 250, que é o passivo circulante menos passivo não circulante, e você vai obter os 700. Deixa eu dar diminuir aqui essa questão. Nessa terceira questão, ele traz um texto de contabilidade social do Feijó. Ele fala: o desenvolvimento e a industrialização da economia brasileira contaram com a colaboração do tripé capital privado nacional, capital estrangeiro, as empresas multinacionais
e recursos estatais, que juntos construíram seu parque industrial. É sabido, portanto, que o capital estrangeiro sempre teve uma intensa participação nos negócios e na atividade econômica interna. Nesse sentido, conforme ressalta o Feijó, o PIB avaliado pela ótica do produto mede o total do valor adicionado produzido por firmas que operam no país, independentemente da origem do seu capital, ou seja, mede o total da produção que ocorre no território do país. A renda nacional bruta é o agregado que considera o valor adicionado gerado por fatores de produção de propriedades residentes. Assim, em contas nacionais, trabalha-se com dois agregados referentes à abrangência geográfica da atividade produtiva, que é o produto interno e a renda nacional. Essa parte que ele traz alguns valores, né? É bom ressaltar que o produto interno bruto, ele é a soma dos bens e serviços produzidos no país, dado um determinado período, né? Um ano, um mês, né? E o objetivo do PIB, desse indicador, é quantificar a atividade econômica numa região, sem considerar aquilo que é produzido nacionalmente e a parte que é estrangeira, investimento estrangeiro. Já a partir do rendimento nacional, é a soma dessas rendas recebidas, né, pelos proprietários do fator de produção e também a remuneração dos serviços fatores. E só com a renda nacional bruta você tem uma dimensão maior do que aquilo, do que ficou mesmo aqui no país, porque o PIB ele engloba também essas remessas de capitais, de lucros, né, que vão ser enviados para fora. A renda nacional bruta ela já retira essa parte e você tem uma noção melhor, né, do que o que é realmente produzido no país. O que fala, considera esses conceitos abordados acima, no caso é o PIB pela lógica do produto aqui, e a renda nacional bruta. E ele que dá o valor da produção 1.000, o pagamento de salário 600, custo das matérias-primas e o lucro que é 200. Ele dá o texto da questão. Suponha que os agregados macroeconômicos acima refiram-se à economia brasileira em determinado ano, em que a presença de fatores de produção de origem estrangeira, capital e trabalho no país tenha sido relevante. Se naquele ano a totalidade dos lucros tivesse sido remetida ao exterior, ou seja, essa parte aqui de 200 fosse remetida ao exterior, qual a alternativa que seria marcado correto? O PIB, pela lógica do produto, seria a soma do valor adicionado, sendo esse valor adicionado bruto a diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário. O valor da produção é 1.000 e o consumo intermediário seria o valor de bens e serviços consumidos durante o processo de produção. Ou seja, seria basicamente os custos das matérias-primas. Então, o valor adicionado bruto seria o valor da produção menos esses 200, que seria 800. Então, pela lógica da produção, né, pela lógica do produto, o BIP seria 800. Então, o item é incorreto. No item B, ele fala que o consumo intermediário teria sido de 800. Para o cálculo do PIB pela lógica do produto, foi calculado 200, né? Que é o valor de bens e serviços consumidos durante o processo de produção, que é os custos de matérias-primas. No item C, ele fala que a renda líquida enviada ao exterior teria sido de 400, sendo que a questão considera que a receita líquida das vendas vai ser a totalidade dos lucros, né, remetido ao exterior, enviado ao exterior. Portanto, o item C está incorreto. E aí, no item dele, fala que a soma total da remuneração paga aos fatores de produção teria sido 600. Aqui ele considera que seria
esses 600 no pagamento de salário, mas também tem a questão dos, dos lucros e também outras questões. No item E, que é a renda nacional bruta, que foi citado aqui um dos conceitos, que é basicamente a, os salários e também os aluguéis e lucros, como o lucros vai ser enviado para fora, e a renda nacional bruta seria somente o pagamento de salários, desconsiderando o custo de matéria-primas, também aquilo que é o valor de produção. Ou seja, o item E é o item correto, certo? Terceiro. O item 4 ele apresenta essa tabela, ele fala que os dados da tabela a seguir apresentam a evolução dos principais indicadores de desenvolvimento econômico selecionado de dados do Banco Mundial entre o período de 94 a 2014. E aqui ele fala, a partir dos dados apresentados e da dinâmica observada em relação aos indicadores de produção, sociais e ambientais para o período, avalie as afirmações a seguir. O item 1. O Brasil vem apresentando resultados positivos em seus indicadores sociais, tais como a menor incidência de pobreza, maior expectativa de vida ao nascer e menores taxas de mortalidade infantil. Aqui você vê que a expectativa de vida ao nascer foi aumentando de 66,5 até 73. A taxa de mortalidade infantil foi reduzindo de 61,5 para 16,3. E a incidência de pobreza saiu de 16 para 7,2 em 2005, né? Como não tem valor para 2010 nem de 2000, considero que houve uma redução. No segundo, fala que os indicadores de produção e renda sinalizam um aumento da capacidade produtiva com maior estabilidade no nível de preços e definição da indústria como indutor da dinâmica produtiva. Sobre os indicadores de produção, houve sim uma elevação em partes deles, né? Só que a indústria não foi indutora da dinâmica produtiva, dado que o valor adicionado do serviço em relação ao PIB foi o que mais se elevou, que saiu de 53,2 para 71, né, 2014. Ou seja, o item 2 incorreto. O item 3 ele trata que o país vem demonstrando uma tendência de expansão no comércio exterior mediante um aumento na parcela de exportações de produtos de elevado conteúdo tecnológico a partir de 2000. Peraí. Na verdade, a partir do ano 2000, o que ocorre é uma redução nessa exportação de produtos de alta tecnologia, ou seja, só houve aumento mesmo em relação aos anos 90. De 2000 em diante, houve uma redução nessa exportação. Ou seja, o item 3 é falso. O item 4, ele trata em relação às três dimensões de desenvolvimento sustentável, percebe que os indicadores associados à dimensão social melhoraram mais que os indicadores associados às dimensões produtiva e ambiental. A parte ambiental, água tratada, foi de 88 para 96, condições de saneamento, uso de energia aumentou, emissão de CO2 aumentou. Então, realmente, você percebe que tanto a taxa de incidência quanto a expectativa de vida nascer, a taxa de mortalidade foram indicadores que melhoraram. Na parte ambiental, teve indicadores que pioraram, né, como a emissão de CO2. E na parte produtiva, teve um equilíbrio inflacionário, né, depois do plano real,
o PIB ele apresentou um maior crescimento, só que mesmo assim, em casos como a exportação de tecnologia, uma redução da participação da indústria, foram indicadores que realmente pioraram, ou seja, a dimensão sustentável, né, aquela parte da dimensão social, melhorou mais do que esses dois outros índices, de acordo com a tabela. Ou seja, o item um e o 4 são verdadeiros. Entender. Isso aqui é uma questão mais assim, de análise de gráfico, de tabela. Questão 5 ele trata que um analista econômico precisa tomar uma decisão. Envolve a inflação esperada para o próximo ano, com base apenas na taxa de juros, que varia de acordo com os únicos três cenários possíveis, conforme a tabela a seguir. Nessa situação, o valor esperado para a inflação do próximo ano é de. Aqui você tem a taxa de juros fixada ao ano, a variável inflação estimada para o próximo ano, e a terceira é a probabilidade de ocorrência. No cenário um, você tem 5% para a taxa de juros, 10%, e ele informa que é de 50% de ocorrência. No cenário 2 e 3, a soma vai ser de 50%, só que o cenário 2 tem o dobro de chance de ocorrência em relação ao cenário 3. Então, a forma de resolução dessa questão é basicamente você pegar a inflação estimada para o próximo ano, que é 10%, multiplicar pela probabilidade de ocorrência do cenário 1, 2, 3. Aí você vai fazendo o cenário 2, que é 5%. Esse 2x, como eu expliquei, essa probabilidade de ocorrência do cenário 2 e 3 vai ser 50%. Aí somado vai ser 3x igual a 50%. Ou seja, esse 2x, a probabilidade vai ser de 0,33 e essa probabilidade x é de 0,166667. Aí multiplicando, só pensa que é os 10% vezes 0,5, o 5% multiplicado por essa porcentagem aqui, probabilidade de ocorrência, e você tem os 2% multiplicado por essa probabilidade aqui, que é igual a 7%. Ou seja, o item B. Na questão 6, você tem basicamente o mesmo situação similar, só que aqui ele vai considerar a aplicação com três ativos hipotéticos e os retornos de probabilidade, né? Aí ele trata, com base nos dados apresentados, avalia as afirmações a seguir. O retorno esperado dos ativos A e B é o mesmo, mas a variabilidade do retorno dos ativos B é menor. Aí você calculando esse 6% vezes os 0 pontos vezes 50%, e depois esse 14% vezes 50%, você obtém que o retorno anual seria de 10%, ou seja, o retorno A e B tem o mesmo retorno esperado. Essa questão da variabilidade do retorno, a variabilidade seria o intervalo dentro do ativo, né, dos valores. Ou seja, 6 e 14, você tem uma determinada variabilidade. Como o ativo A é só 10%, né, então não vai ter variação nenhuma. Ou seja, a variabilidade do retorno B ela é maior do que o do ativo A. Ou seja, o item 1 é incorreto.
No item 2, ele trata que o coeficiente de variação do ativo C é superior ao coeficiente de variação do ativo B. Então, por exemplo, se você calcular a variação do ativo C 25/0 e dividir por 2,5, você vai ter 2. Você vai obter 2, que multiplicado seria 200%. O coeficiente, na verdade, seria só 2. E no ativo B, seria 8 dividido por 10, que é 0,8. Ou seja, o coeficiente de variação do ativo C ele vai ser maior do que no ativo B. Só repetir o raciocínio, que é o 25 menos 0 dividido pelo retorno, que é 12,5. E no ativo B seria a diferença, 14 menos 6, que é 8, dividido pelo retorno, que é 10%, que vai dar 0,8. No item 3, ele fala que na comparação entre ativos A e B, um investidor neutro em relação ao risco tem preferência pelo ativo A. Eu fiquei bem em dúvida nesse item 3, porque como a variabilidade do B vai ser maior que a do A, a variabilidade é um indicador de risco, ou seja, maior risco. Então, um investidor que seria mais conservador, neutro, que ele trata em relação ao risco, ele teria que ter preferência pelo ativo A. Só que no gabarito ele trata que esse item é falso, mas eu não entendi muito bem essa justificativa Não consegui imaginar uma justificativa para esse item 3 ser falso. A não ser que ele desconsidere essa questão de variabilidade e só leve em conta o retorno. Porque se levar em conta só o retorno, ativo A e B vai ter o mesmo retorno, então o investidor neutro ele seria indiferente, tanto para o ativo A quanto para o ativo B. Mas, enfim, o gabarito da questão foi dado ao item B. Aí eu tenho a minha discordância aqui. Deixa eu enviar aqui para vocês o forma, né, que a gente entra depois para computar a presença. Aqui começa a parte de teoria de jogos, não sei, uma, duas, três, 5 questões em relação à teoria de jogos. Comentando por cima, né, o dilema do prisioneiro, você tem uma situação que é... Deixa eu compartilhar aqui a tela explicando. Você tem a situação prisioneiro A, prisioneiro B, e esse jogo é simultâneo, ou seja, ambos vão escolher ao mesmo tempo, e tanto o prisioneiro A quanto o prisioneiro B, ele não tem nenhuma informação a respeito da decisão do outro. Ou seja, meio que é uma escolha às cegas, né? Eles só sabem desses payoffs, que são esses resultados, né? Por exemplo, se o prisioneiro A e o B colaborarem, eles vão pegar 1 ano, ambos vão ser presos por 1 ano. Se o prisioneiro A confessar e o prisioneiro B ficar em silêncio, o prisioneiro B vai ter uma pena de 10 anos e o A vai ser solto. Do contrário, se o prisioneiro B
ele confessar. E o A ficar em silêncio, o prisioneiro A que vai ter 10 anos de pena e o B que vai sair. E se os dois resolverem confessar, eles tomam 5 anos, né, de prisão. Nesse caso, basicamente, você vai ter esses dois sistemas aqui para ser decididos. De certa forma, você tem esses dois equilíbrios aqui. Só que o prisioneiro A, ele vai pensar nessa questão de duas hipóteses aqui. Por exemplo, se o prisioneiro B ele escolher colaborar, ele, ele leva 1 ano de prisão. E se ele escolher trair, ele vai ser livre, ou seja, essa parte da parte de confessar, nessa hipótese um, se o prisioneiro B escolher colaborar, confessar para ele vai ser a melhor opção. E o segundo caso, que é se o prisioneiro B escolher confessar, ele confessar também vai ser a melhor opção. Ou seja, ambos os casos, independentemente da escolha do prisioneiro B, ele confessar vai ser a melhor opção. E para o prisioneiro A, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se o prisioneiro B ele escolher colaborar, confessar, o prisioneiro A vai ser a melhor opção, porque ele vai ser livre. E no caso do prisioneiro B confessar, para ele confessar também vai ser a melhor opção, porque ele vai ficar 5 anos ao invés de ficar 10. Ou seja, o, o ótimo de Pareto aqui seria o equilíbrio de ótimo de Pareto seria os dois ficarem 1 ano, ou seja, os dois ficarem em silêncio diante da polícia. Só que aquilo que é dominante, a estratégia dominante, vai ser os dois confessarem, dado as possibilidades que eles avaliam, né, em cada situação, como eu fiz aqui nas hipóteses. Já citando a batalha de sexo, né, que é a processo de decisão, normalmente ele envolve estratégia pura e estratégia mista. E ele tem esse nome de batalha de sexo, né? Porque normalmente ele é apresentado, né, como um jogo em que a esposa e tem o marido, né, que um gosta de sair para se divertir à noite, por exemplo, um gosta de ir pro futebol e outro pro cinema. E aí não há possibilidade, por exemplo, de um ir pro futebol, o outro pro teatro, porque como eles são um casal, a preferência vai ser ou os dois irem para um canto ou os dois irem para o outro. Né? Normalmente tem os payoffs, normalmente indicam isso. E normalmente o equilíbrio de Nash é obtido por meio de estratégia mista, né? Porque vai calcular as probabilidades das escolhas. Enfim, indo aqui para a questão 7. Deixa eu pegar. Pronto, ele traz um texto aqui do Saramago. Para resolver a questão, você nem precisa ler o texto, né? Aqui no final ele vai falar que o cego ele foi auxiliado pelo bom samaritano, né? Mas ao entrar na casa ele recusou. Ele pensou uma possibilidade do rapaz se aproveitar, prender ele lá
e roubar os seus pertences. Aqui fala, o excerto acima é extraído do livro Ensaio sobre a Cegueira, obra fictícia do escritor português José Saramago, que descreve os horrores de uma epidemia misteriosa de cegueira. A situação descrita no trecho acima pode ser analisada empregando-se os recursos da teoria dos jogos. A figura a seguir, por exemplo, poderia ser utilizada para sintetizar estratégias de jogadores e as recompensas, as quais podem ser entendidas como níveis de utilidade de cada agente, obtidos para cada conjunto de estratégias dessa situação. Aqui você tem a escolha do cego, né, de aceitar ou recusar, e a escolha do desconhecido, que ele pode furtar, não furtar, se o cara aceitar, e se ele recusar, só tem essa opção de não furtar. A partir da situação descrita no fragmento de texto e da figura que retrata um jogo do tipo sequencial, avalie as afirmações a seguir. No item 1, ele fala que é um equilíbrio perfeito em subjogos que será dado pelo pai estratégico aceitar furtar. No caso, aqui não é o equilíbrio perfeito, porque apesar de o ótimo, né, indicar que para ele é muito melhor furtar, não furtar, caso o cego aceite, a inclinação para o cego é recusar, dada essa possibilidade de furtar. Ou seja, esse item é falso. Na situação 2, essa situação demonstra que na ausência de mecanismos extrínsecos ou intrínsecos que levem os agentes a assumirem compromissos, o resultado da interação estratégica será pareto eficiente. Essa item 2 é falso, que fala que na ausência de mecanismo, né, que levem os agentes a assumirem compromissos, o resultado da interação estratégica será pareto eficiente. No caso, se, mesmo não tendo, né, o resultado pode ser uma interação estratégica pareto eficiente. Ou seja, não depende da presença ou da ausência dos mecanismos. No item 3, ele fala que a solução pelo método da indução reversa será equivalente ao equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. O método da indução reversa é você analisar essa ação desse segundo participante e depois analisar do primeiro. Analisar o ótimo do desconhecido, né? Que para ele, ó, tem essa parte de não furtar e furtar. O ótimo dele, se for agir racionalmente nessa questão, seria a escolha de furtar. Ou seja, esse aqui de cima. Porém, há a possibilidade também de sair ganhando, não furtando, né? Que é esse de 5 aqui. E com base nos payoffs, o cego, sabendo essa possibilidade de perda, né? No caso que o desconhecido venha a furtar, seria mais interessante para ele escolher recusar. E, portanto, o desconhecido não furtaria, né? Ou seja, esse é que é o equilíbrio desse jogo. É o cego recusar e o desconhecido não furtar. Vai ser 0-0. O item 3 verdadeiro. No item 4, ele fala que ao adicionar a frase não temas, prometo-lhe nada subtrair, ao final do fragmento de texto apresentado, o equilíbrio em subjogo seria dado pelo pai estratégico aceitar não furtar. Isso aqui é o que ele fala basicamente no item 2, né? Por exemplo, se houvesse mecanismo que levasse a gente a consumir de compromisso, né, que é não temas, prometo-lhe nada subtrair, o, o resultado, né, seria o Pareto eficiente, que é esse 10-5, que é ele aceitar e não furtar. Sendo que essa frase, esse compromisso, não garante que o resultado da interação estratégica seja Pareto eficiente. Ou seja, o item 4 também é falso. Ou seja, só o item B está correto. No item 8, quer dizer, na questão 8,
No caso de um jogo com dois participantes, pode-se afirmar que, item A, uma estratégia dominante para um jogador é superior às demais estratégicas, independente do que o outro jogador faça. O item A, ele é correto, a estratégia estritamente dominante ou a fraca dominante, e ele é superior às demais estratégias. Essas estratégias são as estratégias dominadas. Aqui fala em item B, um equilíbrio com estratégia mista implica a escolha de uma única distribuição de probabilidade. Falso, você tem mais de uma distribuição de probabilidade para os jogadores na estratégia mista. No C, nos jogos de soma zero, os participantes podem colaborar para aumentar seu ganho conjunto. Falso. No item D, no equilíbrio de Nash, as estratégias escolhidas pelos jogadores não são dominantes. Na verdade, sim. As estratégias escolhidas são dominantes. E no item E, o equilíbrio de Nash de um jogo, quando existir, é sempre eficiente no sentido pareto. Falso. A gente viu que, tanto na questão anterior, quanto no dilema de prisioneiro, o equilíbrio de Nash ele pode ser não eficiente. Ou seja, o item A que está correto. A nona questão, como vocês podem perceber, é uma questão típica, né? Estrutura típica de batalha de sexo. Só que aqui você tem dois indivíduos, né, que planejaram almoçar juntos, né, para realizar uma negociação, sem saber ao certo se iriam se encontrar no restaurante A ou B. Aqui ele fala, caso se encontrasse no A, poderiam aproveitar o bom ambiente proporcionado pelo restaurante e fechar um bom negócio. Por outro lado, o restaurante B não proporciona um bom ambiente e compromete, de certo modo, a negociação. O problema é que eles não estão conseguindo se comunicar para acertar o local do encontro. E caso esse encontro não ocorra, a negociação não será fechada, que é o caso do 00, que representa que a negociação não será fechada. Aqui, se for no AA, a probabilidade de ocorrer seria 100%, né? Seja a inclinação do restaurante A de fechar o negócio. E no B, você teria um ambiente mais impróprio, né? Para acertar essa negociação. Mas ela ainda poderia ocorrer. E aqui você percebe que tem dois equilíbrios, né? Que é o jogador 2 indo para o A, para o restaurante A, e o jogador 1 indo para o A. O jogador B, o jogador 2 indo para o restaurante B e o jogador 1 indo para o restaurante B. E também a questão da estratégia mista. Porque a probabilidade desse jogador 1 ir para o A é um pouco maior, né? Quer dizer, jogador 1 ir para o restaurante B é maior do que ele ir para o restaurante A. E isso faz com que esteja um outro equilíbrio, né? Que é o equilíbrio de estratégia mista. Aqui no item A, ele fala que tem três equilíbrios de Nash, só que em cada jogador escolhe com uma probabilidade restaurante A. Na verdade, calculando a probabilidade, você vê que é uma probabilidade que escolha um restaurante B. No item B, ele fala que tem três equilíbrios, sendo um deles estratégia mista, e escolhem tanto A quanto B com a mesma proporcionalidade, o que é falso. Item C tem três equilíbrios Nash, um sendo estratégia mista, e cada jogador escolhe com uma probabilidade restante B. O item C está correto. Quando for enviar a lista de respostas dessas, vai estar lá o cálculo bem direitinho. Tá? Aqui na décima questão, você tem duas firmas e as respectivas estratégias. Você tem duas firmas que competem no mercado brasileiro de perfumes, Cheiro SA e Aroma, a firma Cheiro produz uma variedade grande de perfumes e recentemente lançou uma linha de perfumes masculinos de grande sucesso. A Aroma não possui perfume nessa linha e está diante de três opções estratégicas.
Aqui as opções estratégicas da Aroma. Desenvolver as essências de uvas viníferas para competir nesse novo nicho de mercado. Associar-se com uma firma internacional e importar perfume dessa linha de essência. Não competir e permanecer fora desta linha de perfumes. A firma Cheiro, por sua vez, pode responder às escolhas da Aroma de três formas: diminuir o preço da linha de perfumes, manter o preço e lançar novas versões. Aqui você vai ter o payoff, e ele pede que, considerando o caso hipotético, assinale a opção que apresenta o resultado final racionalizável. Quando se trata de resultado racionalizável, você pode usar a eliminação interativa de estratégias estritamente dominadas, que é basicamente você eliminar uma estratégia que seja menos interessante para a empresa. Nesse caso, você analisando aqui a Cheiro SA, você percebe aqui que o ganho dela vai ser 4 milhões lançar uma nova versão. Se mantesse o preço, seria 2, e aqui diminuir o preço, seria 5. Aqui, lançar a nova versão seria 4, né, no caso de importar o perfume. Se ele mantivesse o preço, seria 1 milhão, e diminuir o preço seria 3. E lançar a nova versão aqui seria 5 milhões o ganho, manter o preço seria 2 milhões, e aqui seria 1. Ou seja, lançar a nova versão é estritamente dominante em relação a manter o preço. Ou seja, todos os ganhos aqui são maiores que os ganhos dessa estratégia de manter o preço. Então, como manter o preço estritamente dominado e lançar nova versão, é riscado, é eliminado dessa matriz. Ou seja, agora ela vai em conta diminuir o preço e lançar nova versão. Só que agora, analisando pela ótica da empresa Aroma. Né? Para ela, desenvolver o perfume vai ter um ganho de 2 milhões, importar o perfume vai ter um ganho de 3, e não competir vai ter um ganho de 1. Aqui, desenvolver o perfume vai ter um ganho de 2, importar vai ter um ganho de 3, e não competir vai ter um ganho de 2. Ou seja, importar o perfume vai ser estritamente dominante em relação a desenvolver o perfume e não competir. Ou seja, pode eliminar essas duas linhas aqui. Ou seja, vai ficar diminuir o preço, importar perfume, que é 3,3, e lançar uma nova versão, importar o perfume. Então, comparando, você vê que para a Cheiro SA, você vai poder eliminar essa estratégia de diminuir o preço e importar perfume. Ou seja, vai sobrar apenas lançar uma nova versão e importar o perfume, que é 3,4, que é a combinação do item E. Combinação das estratégias, né? O resultado final racionalizável vai ser a empresa Aroma importar o perfume e a Cheiro SA lançar uma nova versão. Questão 11. O quadro a seguir mostra dados de duas empresas em um jogo não cooperativo. Os valores apresentados na matriz de P-Office indicam ganho monetário em milhões de cada empresa, em função das estratégias selecionadas. Aqui você tem um exemplo do dilema dos prisioneiros. Aqui, o, o ótimo de Pareto, o resultado mais eficiente seria ambas as empresas não anunciarem. Só que o que seria mais vantajoso para cada empresa é anunciar. Por quê? Você tem a mesma situação do que no dinâmico de prisioneiros, se você analisar pelas hipóteses, por exemplo, você olhando pela lógica da empresa 1. Se a empresa 2 ela escolhe não anunciar, para a empresa 1 é melhor ela escolher anunciar, porque ela ganha 150 milhões. E se a empresa 2 ela escolher não anunciar, vai ser um ganho de 100, ou seja,
Aqui, entre anunciar e não anunciar, anunciar seria a melhor opção. Aí, supondo que a empresa 2 escolha anunciar, se a empresa um escolher anunciar, ela vai ter o ganho de 50 milhões, se ela escolher não anunciar, não vai ter ganho, né? Vai ser zero. Ou seja, anunciar também vai ser a melhor opção. E se você analisar pelo ponto de vista da empresa 2, por exemplo, se a empresa um escolher anunciar, caso a empresa 2 escolher anunciar, ela vai ter um ganho de 50. Se escolher não anunciar, vai ser um ganho de zero. Ou seja, anunciar vai ser a melhor opção. E se a empresa um escolher não anunciar, a empresa 2 escolhendo anunciar, ganha 150 milhões. E escolhendo não anunciar, ganha 100 milhões. Ou seja, anunciar também é a melhor opção. Ou seja, o equilíbrio aqui, a estratégia dominante vai ser anunciar, anunciar. Que é equivalente ao item B aqui, ó. Um equilíbrio, a estratégia dominante, caracterizado pela decisão das duas empresas anunciarem. É importante também você já, olhando para a matriz de payoff, né, você já identificar qual que é a referência, né, se é a batalha de sexo, se é o dilema do prisioneiro, ou se é um payoff mais não relacionado com esses dois, né. Normalmente sempre, como sabe, ou cai em jogo sequencial, ou cai em dilema dos prisioneiros, ou batalha de sexo, né. Mas também tem essa questão, né, que é relacionada à eliminação interativa, né. E, por fim, tem a questão discursiva, a questão 3 que é sobre contabilidade nacional. E aqui ele fala, a medição dos agregados macroeconômicos é realizada pela contabilidade social. Dentre as variáveis agregados analisadas, inclui-se o produto interno bruto, que auxilia na análise de crescimento do país. E a tabela a seguir apresenta a evolução do PIB para a economia brasileira, do ano de 2014 ao ano de 2017, em bilhões de reais. Aí você tem o valor aqui, o valor adicionado, né, da agropecuária, da indústria de serviços, o valor adicionado, os impostos líquidos e o PIB, né. Aqui ele fala, a partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Explique na forma de cálculo do PIB apresentado na tabela a ótica de mensuração. No item B, analise a evolução do PIB setorial no período. E no item C, de dois fatores macroeconômicos que contribuíram para a recessão econômica nos anos de 2015 e 2016. Que são esses anos aqui. Essa foi uma resposta elaborada, né? No item A, na ótica da produção, medida a preço de mercado, deve-se realizar a soma dos três setores acrescidos dos impostos indiretos líquidos. Assim, o valor adicionado final de cada setor é calculado por meio do valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Ou seja, você já consegue identificar no item A, que é pela ótica da produção, por estar disponibilizado aqui o valor adicionado. No item B, ele vai pedir análise da evolução do PIB setorial no período, vocês vão analisar esses dados aqui em relação ao PIB. E isso é a participação relativa no PIB, setor de agropecuária elevou em 2016, porém voltou a cair em 2017, mas houve aumento percentual no PIB durante o período, esse período que foi analisado, 2014 a 2017. Na indústria, nos 3 primeiros anos ocorreu queda, com elevação ocorrendo somente em 2017. E de serviços também ocorreu nos 3 primeiros anos queda e elevação somente em 2017. No item C, ele pede para citar dois fatores econômicos. Você pode citar a elevação da taxa de juros que ocorreu e o desequilíbrio das contas públicas. No padrão de resposta, no espelho que tinha lá, disponibilizado pela ANAD, tinha outros 3 fatores, né, que eles consideravam, que é o aumento do processo inflacionário, aumento do déficit de transações correntes
e redução da demanda internacional por commodities, que ocorreu nesse período, 2015 e 2016. Como você percebe, isso aqui deve dar umas 10, 12 linhas, né? Ou seja, foi bem sucinta, a resposta bem sucinta, bem direta, né? E contendo os tópicos que eles avaliam como importantes, que tem nas respostas. Ou seja, nessas questões com itens, é bom você, mesmo que você, não sei a fórmula de cálculo do PIB apresentado na tabela. Não sei, não faço a mínima ideia. Você pode conseguir tranquilamente responder o item B e o item C, mesmo não tendo essa esquecido, não esteja lembrando essa parte da contabilidade social. Ou seja, só tem 7 dos 10, né? Então, já é algo, né?